esse ano a gente fez um vídeo elencando as 10 melhores administradoras de consórcio. E uma dessas administradoras que a gente observou foi o consórcio Sicoob. Mas a gente nunca tinha feito um vídeo especificamente para falar do Sicoob. Então, se você tem interesse em saber mais e saber a nossa opinião sobre o consórcio Sicoob, fica ligado nesse vídeo até o final. Olá, consorciados e futuros consorciados, bem-vindo a mais um vídeo do canal Felipe Consórcio. Eu já vou pedir para você se inscrever no nosso canal, deixa seu like e ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades. Bom, o Sicoob, ele é um banco, né, mas que funciona pelo sistema de cooperativa. Como eu não domino muito desse assunto, então eu não vou ficar falando muito aqui dessa parte, a gente vai focar no consórcio do Sicoob, para você ter certeza aí, é ou não um bom negócio para você. Bom, pelo que a gente já analisou anteriormente, o consórcio Sicoob, ele é com certeza, tranquilamente falando aí, uma administradora segura, até mesmo porque senão ele não estaria na nossa lista das 10 melhores administradoras de 2023. Se ele vai estar na lista de 2024 é uma outra história, mas pelo que a gente apurou em 2023, na nossa visão, era uma das 10 melhores administradoras para se fazer um consórcio no Brasil. E aqui eu vou mostrar alguns detalhes para você ver se para você vai ser um bom negócio ou não. Bom, a gente está aqui no site do Sicoob. Eu já andei dando uma olhada antes de fazer a gente iniciar o vídeo e pelo que eu vi, eu fucei bastante aqui para tentar encontrar planos, mas eu não encontrei. Se eu não me engano, se você souber, coloca aqui nos comentários, mas eu acredito que para fazer um consórcio Sicoob, obrigatoriamente a pessoa tem que ser um cooperado Sicoob. Que um cooperado nada mais é do que você, por exemplo, ter uma conta nesse banco. Não é o que acontece nos outros bancos. Por exemplo, lá no Itaú, para fazer um consórcio Itaú tem que ser correntista Itaú? Não. No Bradesco, para fazer um consórcio Bradesco tem que ser um correntista Bradesco? Não. Se eu não me engano, os grandes bancos não têm essa exigência, mas me pareceu que no Sicoob tem essa necessidade. Para fazer um consórcio Sicoob, se eu não me engano, você tem que ser um cooperado deles. Mas se eu estiver falando alguma besteira aqui, eu peço que você coloque no comentário. Aí eu já andei pulsando bastante aqui para ver se eu conseguia achar planos para tratar com vocês, mas confesso que eu não consegui. Mas tem coisas interessantes aqui que eu quero mostrar para vocês e a gente também já vai falar de plano, de taxa, de algumas questões nesse sentido. Logo aqui no site do consórcio Sicoob, sicobconsórcio.com.br, nós temos aqui essa guia de menus aqui que vai falar de muitas coisas do Sicoob, né? Como é que funciona a aquisição de cotas, contemplação, quero ter um consórcio, enfim. Então, aqui, por exemplo, nessa parte, ele já fala, para fazer parte do consórcio Sicoob, basta ir à cooperativa do Sicoob, ou seja, você tem que ir lá para adquirir sua cota, ou creio que se você já for um cooperado, você não vai precisar ir lá, mas eu acredito que se você indo lá, você tem que primeiro abrir uma conta para depois poder fazer o consórcio. Voltando no menu, eles falam ali das publicações, é coisa mais técnica, aí ele vai tirar todos os detalhes principais sobre consórcio, e aqui nos imóveis, ele já dá uma noção dos planos e também já dá uma noção assim dos grupos e você pode baixar o contrato. Que aí é que eu vou entrar por já vou te dar algumas dicas, falar alguns detalhes que o consórcio é de qualidade, mas que na minha opinião tá faltando um pouco aqui na parte da venda. Então, passando aqui rápido, ele vai falar que no imóvel, ele tem prazos de até 240 meses. Ele vai falar que veículos, ele tem prazos de até 86, que os veículos pesados, caminhões, até 144 meses, que as motos são até 60 meses, aí ele tem bens duráveis, que também é até 60 meses, e os serviços aqui, ele não fala de prazo de pagamento, mas eu acredito que deve ser também algo em torno de 60 meses. Esses dias eu recebi de uma gerente do Sicoob um informativo de promoção, então acredito que talvez não seja obrigado a ser correntista, porque ela sabia que eu não era correntista, ela me ofereceu, ou ela ia me oferecer, se eu ficasse interessado, ela ia me pedir para abrir a conta. Enfim, independente se tem que ter ou não tem que ter conta, eu recebi uma promoção do Sicoob de uma gerente que ela falou assim, olha, a gente está com uma promoção aqui para os pesados, taxa de 7,65, que é uma taxa super baixa, super barata. Aí eu falei, ok, ela falou, você tem interesse? Eu falei, não, deixa eu dar uma olhada, né, não custa nada, até mesmo porque eu sou vendedor de consórcio, então para mim é interessante ter o conhecimento. E aí ela me mandou, quando ela me mandou, tem a taxa da verdadeira, 7,65, que é uma taxa muito boa, o Sicoob de
tempos em tempos dá promoção na taxa, mas é aí que eu quero que você fique atento. O fato de ter promoção na taxa não significa que você vai fazer de fato melhor negócio. Não que a promoção da taxa não seja algo muito bom, mas você tem que estar atento a outros detalhes. Quer ver? Aí eu falei assim, ok, me manda aí uma tabela para ver. Eu não vou mandar aqui porque para eu cortar vai ficar meio estranho, mas ela me mandou taxa de 7,65, até mesmo porque já é uma taxa bem baixa, bem barata, e tinha o fundo de reserva de 3,5%. Então, fundo de reserva era 3,5%. Então, era 7,65 mais 3,5%. Então, era um total de taxa aí de 11,15, que continua a ser barato. Eu não tive tempo de dar uma olhada no regulamento para saber se o fundo de reserva ele é devolvido ou ele é transformado em seguro de quebra de garantia pós-contemplação. Pode ser que aconteça, isso é comum nos bancos. O fundo se torna um seguro no pós-contemplação ou parte do fundo se torna seguro no pós-contemplação. Beleza, mas aonde é que eu quero que você esteja atento? Quero que você esteja atento principalmente na forma de contemplação. Por quê? Porque o Sicoob, ele faz o cálculo do lance sobre o que a gente chama de valor categoria. E o lance embutido também é calculado em cima do valor categoria. Então, sempre que você vai fazer o cálculo do lance, você tem que fazer em cima do valor do bem mais a taxa. E quando você vai fazer o cálculo do lance do seu bolso, também em cima do bem mais a taxa. Aí eu perguntei assim, a média de lance está saindo quanto? Olha, ela falou assim, tá saindo em torno de 35 a 40. E aí é que você tem que estar atento, porque quando você vai fazer consórcio com o gerente bancário, os gerentes bancários, na maioria das vezes, infelizmente, eles são pressionados por metas e eles não são muito preocupados em mandar a informação ali da forma como ela realmente deveria ser. Como eu sou experiente nessa área, eu falei, ela mandou um print, esse print estava cortado ali na parte da média de lance. Eu falei, não, mas eu conheço o sistema, então eu vi que você cortou ali na média de lance. Quanto tá o lance? Aí ela deu uma desconversada, tal, eu fiquei insistindo, daqui a pouco ela me mandou um outro grupo e a média de lance estava em 55%. E aquele outro grupo também estava em 55%. Então, não é que este lance esteja tão alto, ele é um lance alto, pela forma como o Sicoob faz a conta, ele é um lance alto. Mas o problema em si não é esse. A questão maior é de você realmente contratar tendo conhecimento dessas informações, porque às vezes você vai ser atraído por uma taxa muito vantajosa, mas você vai pode acontecer de você cair num grupo que o lance esteja alto. E na maioria das vezes, todos os bancos, não só o Sicoob, mas todas as administradoras, melhor dizendo, elas vão fazer uma promoção num grupo que ela quer vender mais cotas. E muitas das vezes esse grupo, às vezes ele vai ter uma vantagem de taxa, mas ele vai ter uma desvantagem, por exemplo, da média do lance. Ou ele vai ter uma desvantagem que ele vai ter muitas vagas ainda a serem vendidas e por terem muitas vagas a média vai demorar a cair. Então você tem uma taxa muito boa, legal, mas você tem que estar atento a outras questões. Então, vou te mostrar uma conta aqui muito legal, mas antes, se liga no recado que a gente vai te dar. Se você quer fazer o melhor consórcio para realizar o sonho, ou da casa própria, ou do carro, do caminhão, da moto, não perde tempo e entre em contato agora mesmo com a Felipe Consórcio. Nós representamos as melhores administradoras do mercado para levar você para o melhor negócio para você. Então, quando você entra em contato aqui com a Felipe Consórcio, um especialista vai te atender, entender sua necessidade, entender o seu perfil e te direcionar para o melhor plano de consórcio, para a administradora que melhor vai te atender. Então, não perde tempo, entre em contato agora mesmo pela nossa central telefônica ou pelo nosso WhatsApp. Aqui a gente tem um simulador que ele já faz a conta para te dizer o quanto que você tem que contratar utilizando o lance embutido de cada administrador. Então eu peguei o caso aqui do Sicoob, onde o embutido dele vai ser 25%, mas lembrando, não é 25% em cima do crédito contratado. Ele é 25% em cima do crédito contratado mais a taxa. Eu apliquei aqui a taxa de 7,65 que arredondou para 7,7 e 3,5%. E aí ele faz o cálculo e ele já fala, o embutido de 25% vai representar 38.480. Por isso que ele fez contratar 138.480 para que fique no crédito líquido exatamente 100 mil reais. Então é uma simulação para que os dois tenham 100 mil reais. Aí eu peguei um concorrente com taxa de 14% e fundo de reserva de 1,8 para você justamente ver a taxa, a diferença. Então aqui a gente tem 7,7 com 3,5
55 a gente tem 11,2 e aqui a gente vai ter 15,8. Então tem uma diferença aí de 4%. Só que aí é que tá o detalhe da coisa. Às vezes você vai entrar num consórcio que ele tem uma taxa legal. Se você não quiser ficar dependente do sorteio, para ter um lance competitivo, para chegar aqui ó, acima de 55%, por exemplo, você vai tirar 50 mil de lance do seu bolso. Que é um lance no mercado atual aceitável. Você tirou 50% de oferta para contemplar os outros 50%. Legal. Já no concorrente aqui, você tem uma alternativa caso você não tenha como disponibilizar essa oferta de lance, de ter uma ótima chance de contemplação com metade do valor, R$23 mil. É óbvio que a parcela aqui fica mais alta por causa do lance, né? Porque aqui você tem o desconto de um lance de 50 mil versus o desconto de um lance de 23 mil. Por isso que no pós-contemplação você tem 540 versus 822. Você pode ter uma taxa muito boa, que ela é excelente, quando ela existe, né? Porque é só em casos de promoção, mas nem sempre você deve fazer o consórcio só porque a taxa é muito barata, porque a taxa é muito barata, que é o caso, pode te levar para um grupo onde você vai ter uma desvantagem, por exemplo, da média de lance. Quando não existe essa promoção da taxa, esse consórcio deixa de ser bom, negativo, ele continua sendo um dos 10 melhores para se contratar no Brasil. Só que aí, sem o apelo da taxa, você vai ter que ficar ainda mais ligado nos outros fatores, tá bom? Eu espero ter ajudado você em mais esse vídeo. Você já sabe, Felipe Consórcios realiza os melhores negócios e até a próxima. Olá, sou Andréia Vital. Eu quero aqui enaltecer aí a Felipe Consórcios, em especial a Catarina, foi a vendedora que nos atendeu. Já há um ano eu venho pesquisando, até mesmo fazendo carta de créditos, né? E a minha procura era para imóvel e eu precisava ir para me segurar o negócio, fazer uma negociação, e essa negociação tinha que ser rápida. Eu consegui encontrar o Felipe, a empresa dele, com os colaboradores competentes. Graças a Deus, no segundo mês de consórcio, nós fomos contemplada. Eu fiz 4 cartas e foram contempladas 3. Eu tive um resultado que eu não consegui antes. E nisso eu quero parabenizar e agradecer imensamente, né? Se não fosse por eles, eu não conseguia essa contemplação, porque eu já tive frustrações com outros, mas com eles foram um sucesso. Eu super indico.